Meu nome é Keila. Dernevaldo. Nós montamos esse canal, nós abrimos esse canal com o objetivo de compartilhar com vocês o nosso estudo, tudo que a gente vem aprendendo, né, por todo esse tempo, todos esses anos. E nós queremos contribuir de alguma forma na vida das pessoas, né? Então, espero que ajude quem esteja assistindo, né? Tenho certeza que pelo menos uma palavrinha do que a gente vai falar aqui vai ajudar muito vocês, né? Então, eu tô aqui com um texto, eu vou lendo, a gente vai debatendo, né? Isso, vamos lá. E vamos lá. Então, nós vamos falar sobre filhos hoje, tá? Então, quando nós desejamos ter filhos, sendo programado ou não, pensado ou não, enfim, sem planejamento, até achamos que esse filho nos veio por acaso, que foi um descuido. Porém, na verdade, já sabemos que nada é por acaso. Esse filho foi enviado por Deus e, acreditem, a seu pedido ou do seu filho, para que se possa ser reparado as discórdias do passado, né? Então, vamos debater um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar na prática. Vamos lá na prática, né? Então, esse ser chegou na sua vida agora, mas ele vem de outras vidas e reencarnou. Deus enviou esse ser para que ele evolua junto com você. Os pais são responsáveis pela evolução dos filhos. Esse filho saiu da terra com muitas mágoas, raiva e voltou para que tudo isso seja tratado. Acredita-se que vocês tiveram problemas não resolvidos no passado e por isso se reencontraram de novo para que juntos possam evoluir, né? Então, nossos gatinhos aqui estão se estranhando, então não liga não. Nada vai atrapalhar o nosso vídeo. Então, o que acontece muitas vezes, né? Então, às vezes tem muita discórdia dentro de casa, às vezes os pais, né, e os filhos não se dão bem, principalmente na adolescência, né, ou quando é criança. Muitas vezes você fala que, nossa, essa criança tem uma palavra feia, né, vamos colocar assim, veio daquela pessoa, aquele ser lá que mandou, né. Só que na verdade não é. É algum atrito que aconteceu entre vocês, né, no passado, e aí vocês estão tendo a oportunidade de reparar o que foi feito, né, amor? Através da convivência. Através... Isso na prática é muito comum, as mães não terem aquela paciência que às vezes, tudo bem, é difícil, mas com filhos na pré-adolescência, por exemplo, às vezes a mãe está exigindo coisas que o filho ou a filha não tem condição de dar. Um exemplo é querer que ele cuide da casa, lavar a louça na hora certa, passar roupa, arrumar o quarto. E aí, de que forma você vai falar para esse ser, para essa criatura, seu filho amado, que ele tem que arrumar o quarto, que ele deve ter uma responsabilidade com relação à casa? Na maioria dos casos, a pessoa vai acusar ele de ser irresponsável, falar que ele é relaxado, preguiçoso. Eu falei várias vezes, você nunca fez, olha que imundícia que é isso, aquela ladainha que não vai servir para nada. E além de não servir para nada, ela vai servir para... Para os dois aí, por favor. Não teve jeito. A gente corta. Sai. Alguém vai pra fora, vai. Que coisa! Não. Deixar a porta que a janela tá aberta do quarto. A gente corta aí, vai ter que editar, não tem jeito. Vamos lá. Então paramos na parte do filho. Vamos voltar só um pouquinho. Vou falar que ele é preguiçoso, tá? No caso de você ter que explicar para essa criança ou para esse adolescente que ele precisa fazer parte das tarefas da casa, a única coisa que você não deve falar, ou a pior das coisas, é acusar ele de incapacidade. Porque ele é um ser capaz. Se talvez naquele momento, da forma que você está tentando passar essa responsabilidade para ele possa não estar entendendo. Mas você não deve acusá-lo de ser incapaz. Porque ele vai ser um homem, uma mulher, um pai de família, uma mãe de família. Ele não pode crescer
com essa ideia de incapacidade. De limitação, De né? limitação. E quem falou que ele era incapaz? Foi a mãe, né? E a mãe talvez seja o único ser do qual ele tinha toda a confiança, ou que ele esperava uma outra coisa. Ele pode não falar nada, que ele foi acusado foi chamado de incapaz, de preguiçoso. Mas é difícil medir o que isso pode causar nesse ser, nesse adolescente, dessa criança pro resto da vida. Porque a criança tem aquela coisa de acreditar 100% no que a gente fala. Então, ser incapaz, ele não vai avaliar que ele não está sendo incapaz só por causa que ele não arrumou a cama, mas ele vai ser um engenheiro capacitado ou um bom professor. Ele não tem essa noção. Então, o incapaz para ele é 100% incapaz. É isso? É, porque na verdade nós somos referência, a referência que os filhos têm, né? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque isso vai ser absorvido por ele e isso pode causar um trauma muito sério. E isso vai ficar ruim para todo mundo, né? Porque na verdade você tem que ter paz em família, você tem que ter um ambiente propício para que essa criança cresça, né? Com harmonia no lar, né? Então, um lar que tenha brigas, um lar que tenha desentendimentos, xingamentos, né? É uma coisa muito séria xingamento com o filho, né? Então, isso gera um trauma. E aí, quem vai cuidar desse trauma desse filho, né? Então, muitas vezes o filho tá lá na adolescência, mas a gente não pensa o que aconteceu lá atrás, né? Porque a criança, quando ela tá até de 1 aos 7 anos, ele tá pegando, captando tudo que tá acontecendo, né? Ali ele tá formando a personalidade dele, né? Então, tudo que ele viu ali, tudo que ele passou, né, nesse período, vai se refletir na vida adulta dele, Está né? gravado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, desde quando ele tá lá no útero, desde quando ele tá em formação, você pode estar conversando com a criança, você pode estar falando palavras boas, né? E é claro que a gente sabe que no dia a dia, na prática, isso é muito difícil. Porque as crianças, eles desafiam a gente, os adolescentes mais ainda, né? Então a gente tem que ter, nós como pais, nós somos seres mais evoluídos do que eles, né? Então a gente tem que ter essa paciência, né? Contar até 3, respirar fundo, né? Pensar em tudo que a gente está aprendendo, ir atrás de informação, ajuda, né? Também. Para cada dia mais a gente ser melhor, né? Então, não é porque muitas vezes você não era assim, você era uma pessoa brava, e aí você vai lá, vai estudando, vai entendendo, vai evoluindo, você pode mudar, né? Então não tem isso, aí eu nasci assim, vou morrer assim, né? A síndrome de Gabriela, né? E outra coisa, então, você tem que cuidar o seguinte, nunca dizer aquilo que está pensando na hora da raiva. Nunca agir na hora que você está, na hora da irritação, na hora da raiva. Se puder esperar e conversar, né? Depois. Conversa depois. Porque se você conversar com uma criança, com qualquer ser, que seja conversando, é bem mais fácil chegar a um entendimento do que acusando, né? Isso serve também não só para os filhos, né? Isso serve para o dia a dia mesmo, né? Então acontecem coisas, relacionamentos com pessoas, com amigos, no ambiente de trabalho, né? Então o que acontece? Quando a gente fica bravo, quando você tá nervoso, sua pressão arterial sobe. E aí o que acontece? Falta oxigenação no seu cérebro. Então você não consegue pensar direito, né? Então já viu aquelas pessoas que falam as coisas e aí fala assim, nossa, puxa, eu não devia ter falado isso. Mas falou, porque a palavra dita, ela não volta, né? É como uma pedra atirada, né? Então ela foi atirada. Não tem como voltar isso. Então por isso que a gente tem que se policiar muito, muito, muito. E é difícil, não é impossível, né? Mas a gente tem que praticar isso, né? No nosso dia a dia. Exato. Então vamos continuar aqui. Então é o que, né? Um dos tópicos aqui, né? Então como você está lidando com esse ser? Muitas vezes você acha que ele veio para te afrontar, né? Então, realmente acontece muitas vezes. A gente escuta muitos pais, né, falando isso. Nossa, essa criança veio daquele lugar. Então, não é. Ele veio para você
fazer as pazes com ele aqui, né? Então, para você ir limpando o seu, vamos dizer, seu karma, né? Então, quando ele não faz algo que você pede, né? Como você se comporta nessa situação, é o que nós abordamos, né? Então, senta, olha nos olhos dele, né? E diz que precisa que isso ou aquilo seja feito, ou sai falando palavras ruins, amaldiçoando seu filho, né? Porque os pais, eles têm uma influência muito grande com os filhos, né? Principalmente a mãe, né? O sangue gerou aquela criança ali por 9 meses, né? Então, tudo que a mãe fala tem muito poder sobre o filho, né? Tanto que, por isso que o poder de oração de uma mãe é fenomenal, né? Porque nós como mães, eu que sou mãe, nós temos ação sobre os nossos filhos, a gente consegue, né? Milagres, né? Maravilhas com a oração, né? Então, ó, precisamos nos atentar que tudo que sai da nossa boca não volta mais, né? E que nós, como pais, temos uma influência muito grande sobre nossos filhos. É comprovado cientificamente que eles nos escutam e captam tudo o que falamos, sentimos e desejamos desde a sua formação, que eu acabei de dizer, né? Então, por isso, devemos começar a conversar e interagir com o feto o quanto antes. Um simples pensamento de rejeição ou pensamento de abortar esse feto já lhe causará muitos traumas, né? Então, se a pessoa tem essa noção de como é muito sério isso, né? Por isso se fala muito sobre aborto, né? Contra aborto, porque tá tudo ligado, né? É tudo energia, tá tudo... A criança tá ali, ela é um ser que tá dentro de você e ela sente tudo que você sente, né? Então, você imagina esse feto, a partir do momento que ele foi gerado ali, ele tá sentindo tudo, né? Então, ele sentir essa rejeição, ele vai carregar isso pro resto da vida, né? E as palavras ferem. E as palavras, né? Ferem. Então, muitas vezes alguém fala, ou um pai que muitas vezes não quer esse filho, pede para a mãe abortar, para a mãe tirar essa criança, né? Mesmo que a mãe não queira, a mãe tem que trabalhar muito forte em cima dessa criança, né? Você é querido, eu te amo, né? Você vai vir com muito amor, né? E esquece, não fica com esse diálogo de ódio, né? Seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai não quer, esquece aquele ser que não quer seu filho, né? Traz esse sentimento para você de amor, né? Que nós mães conseguimos, né? Muito esse amor incondicional pelos filhos, né? Então traz esse amor, esquece raiva, né? Quanto mais raiva você colocar no seu coração, pior as coisas vão ficar, né? Então a gente tem que sempre trazer o amor, né? Esse tema está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está na página 246, que chama Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Então, quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, a gente vai deixar até o link aqui embaixo do vídeo de um site onde tem todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode pesquisar todos os temas, todas as instruções. Inclusive, esse tema vai estar lá, a gente coloca o link Porque no nosso livro, tem vários evangelhos, né? Então, o nosso livro, depois nós vamos mostrar a capa para vocês, ele tá nessa página, mas às vezes ele pode estar em outra página, mas o tópico vai ser o mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente estava dizendo, né? Quando estará gerado, mesmo seja informação. Quando o bebê, criança ou adolescente, ele for tratado com palavras ruins, xingamentos, isso pode lhe causar um trauma para toda a vida. Nós já falamos sobre isso, né? Isso causa uma instabilidade, um problema para toda a família, né? Porque quando uma pessoa está em desarmonia, isso acaba afetando todo mundo, né? A pessoa fica nervosa, briga, xinga, então isso aí acaba afetando todos, né? Então, principalmente se as crianças com idade abaixo de 8 anos, né? Pois até 7 anos, onde essa criança forma sua personalidade, ela capta tudo, né? Então, isso nós já abordamos, né? Então, tudo que os pais falam para a criança, ela acredita, pois os pais são a referência dela. São exemplos e precisam estar muito atentos a tudo o que fazem, pois nossos filhos são fruto de tudo o que nós lhe ensinamos e fazemos no nosso dia a dia. Somos a inspiração deles, né? Então a gente tem que parar e pensar. Muitas vezes a gente cobra uma coisa de um filho e mesmo de outras pessoas, só que nós não estamos dando o exemplo, né?
Então, nós temos que dar esse exemplo, nós temos que ser referência para as pessoas, né? Então, não é aquele negócio, mas eu falo, mas eu não faço. Aí, como que você vai ser referência para alguém? A mesma coisa dizer que eu falo, mas não era isso que eu queria dizer. Também não vai dar mais tempo, porque para a criança ela já assimilou. Não, eu não acho que você é irresponsável, mas você já falou isso várias vezes. Eu não acho que você é preguiçoso, mas falou várias vezes. E aí, como vai fazer para voltar e dizer para a criança que aquilo não era verdade? Então, tem que ter muito cuidado com as palavras, porque elas ferem e esse ferimento, às vezes, vai levar muitos anos, ou talvez vidas, para ser cicatrizado. Então, por isso que nós precisamos pensar muito antes de ter filhos, né? Claro que às vezes acontece, né, um descuido aqui ou ali, mas a partir do momento que você está fazendo um ato, né, você sabe que aquilo pode gerar uma criança, né? Então, você sabe como evitar, né? Nós somos seres inteligentes, né? Então, você sabe como evitar, e se você não evitou, você sabe o que isso pode causar, né? Então, por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de falar, eu quero ter um filho, né? Ou o que eu vou fazer pode gerar um filho, porque nós somos 100% responsáveis por ele, né? O filho você não é para a vida toda, né? Então você é responsável por ele, né? Então a primeira coisa que se deve pensar é que se esse ser está chegando, outra coisa que a gente fala muito, né? Muitas vezes você acha que a criança é sua, né? Esse ser está chegando e é seu filho, né? Mas na verdade ele é um espírito o qual Deus te confiou, né, aos vossos cuidados, e a educação que lhe dareis, você dará, né, ele vai auxiliar ao aperfeiçoamento e à felicidade futura dele, né, e a evolução dele, né. Então, né, tem aquela passagem que Jesus fala, lembrai-vos de que cada pai e mãe, ou a cada pai e mãe, né, o Senhor lhe perguntará: que fizestes do filho confiado à sua guarda, né? Então, vamos supor lá, Jesus faz essa pergunta para você, né? Passou o tempo, seu filho cresceu, né? E aí, como que você vai responder essa pergunta, né? Verdadeiramente, sinceramente, né? Você realmente fez de tudo, né? Usou todos os recursos para que essa criança evoluísse, né? Para que esse ser conseguisse evoluir, para que vocês conseguissem resolver essa desavença que vocês já tiveram no passado, né? Porque às vezes nós achamos que Deus está mandando um fardo maior para nós, né? Então, muitas vezes a criança ou adolescente vai por um caminho errado, né? Se desvia e a gente fala assim, nossa, por que isso acontece só comigo? Né? Nossa, Deus me mandou isso, mas eu não consigo, isso não serve para mim, né? Só que pelo contrário, né? Então tem uma passagem, né, que o Deus fala o seguinte: sei que muitas vezes nos vemos perdidos, né, como pais, e achamos que não vamos dar conta. Porém, Deus disse que nunca nos envia um fardo ao qual não daremos conta de carregar, e que nunca nos faltará recursos. Se não carregarmos, será simplesmente por nossa falta de vontade. Então, ele é tão justo, né? Deus ele é tão justo que ele manda. Só que ele manda, o que a gente precisa entender é que tudo que acontece na nossa vida é para a nossa evolução. Se nós temos um problema, né? Esse problema ele vai acontecendo diariamente. Diariamente ele manda situações para ver como que a gente vai passar por aquela situação, como que você vai reagir àquela situação, né? Então, lá no passado, né, quando você não tinha muito entendimento, quando você não ia atrás de informação, você podia agir de uma forma. Só que agora, com a informação que você está indo atrás, você está estudando, você não pode ter aquela mesma reação do passado, porque nós estamos evoluindo, né? Então, se nós tivermos a mesma reação do passado, é porque nós não evoluímos. Se no passado você xingou, se no passado você fez isso ou aquilo, e essa mesma situação chegou hoje, e você fez a mesma coisa e falou, opa, peraí, o que está acontecendo? Né? Então, vamos pensar um pouco nisso. Todos os dias acontecem coisas, né? Comigo, com o neném.
né? Então, muitas vezes a gente pensa, fala sobre isso, não vou xingar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E aí, quando a gente sai pra rua, você tá lá no seu carro, alguém te fecha, o que você faz no trânsito? Às vezes você xinga, você julga, né? Não devemos julgar. Só que o que a gente tem que aprender a fazer? Se colocar no lugar do outro. Mostrar outra né? face. Mostrar outra face, né? Então, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu abaixo o vidro, peço perdão, opa, me perdoa. Não vi você, você estava no ponto cego do carro. A pessoa vem para brigar com você, ela já para. Ela fala, não, sem problema, eu que peço desculpa, né? Então, nosso dilema hoje é melhor a gente ter paz do que ter razão. Talvez a gente pode estar certo, nós acharmos que nós estamos certos naquela hora, mas a gente pode pedir perdão. É a mesma coisa para um filho. Brigou, já xingou lá no passado, né? Fez um monte de coisa, mas a gente pode mudar, né? A gente pode chegar para um filho e falar, olha, filho, me perdoa, né, por tudo que eu fiz, né? Principalmente pedir muito perdão pro nosso filho. Falar, filho, você é querido, você é amado, né? Olhar no olho do filho, coisa que hoje em dia as pessoas não olham. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem até essa passagem dizendo que a mãe pode abraçar o filho e dizer que um de nós é o culpado. Porque não se sabe, se você está resolvendo uma pendência passada com aquele ser, pode ter sido você o culpado. Então, você pode estar sendo punida ou punido. Então, chega-se à conclusão de, vamos nos amar, porque um de nós é o culpado e da minha parte, perdão e amor cura tudo. Então, lembrar disso, um dos dois é culpado por tudo que está acontecendo. Independente de que seja ele ou não, né? Porque a gente não sabe, mas se esse ser está aqui, está acontecendo isso, é porque nós temos que resolver, né? Então, abraçar esse filho, falar que ama, né? Perguntar como foi seu dia, porque principalmente os adolescentes hoje em dia, eles vivem o mundo deles, né? E isso é normal, né? Não estou dizendo que seja anormal. Vamos dizer, no mundo de hoje, mas o que a gente tem que fazer? Procurar olhar no olho desse filho, perguntar como foi o dia, tanto do filho, do marido, da esposa, né? Para que tenha essa harmonia dentro de casa. Nunca teve? Não tem problema. E o pouco tempo hoje que as pessoas passam juntos tem que ser proveitoso, né? Não pode ser de desavença ou de fazer raiva, de fazer pirraça. Então, já que tem pouco tempo, aproveita esse tempo, né? Por isso é até sugerido, seja útil, né? É até sugerido na doutrina espírita que se faça o evangelho no lar para ser o momento de reunir a família, fazer oração juntos. Isso é muito importante, porque já sabemos o poder da oração dentro de uma família, dentro de um lar. Se isso for repetido regularmente, semanalmente, as pessoas vão passar mais tempo juntas, elas vão ter mais consciência do que está fazendo. E debater sobre os assuntos, e às vezes né? pensar duas vezes antes de ofender o próximo. Esse próximo é o próximo mesmo, é o irmão, é a irmã, é a esposa, entre esposa e marido. Então, é uma convivência que a família não é um mar de rosa, né? O nome é muito bonito, mas na prática nós sabemos que não é essa coisa tão simples assim. Que bom que existem famílias que são assim, que já vieram abençoadas, talvez 100%, né? Eu ainda não conheço, mas deve ter. Então, a família é um desafio para ser enfrentado, mas para a evolução de todos. E os recursos que temos é oração, paciência, perdão, resiliência, né? E amor condicional o tempo todo. Amar as pessoas apesar de. Essa é a parte que tem que ser levada em consideração. Amar apesar de. Apesar de tudo que tenha feito no dia inteiro, no final do dia, ama aquela pessoa do mesmo jeito, não amanhã importa começa. O que ela fez, Exato. Não importa se te feriu, aquela história, tenta se colocar no lugar do outro, se não conseguir, perdoa do mesmo jeito, né? Que é isso que importa, isso. Porque a raiva faz mal só pra nós, né? Talvez a pessoa fez alguma coisa e pra ela acabou, ela nem lembra daquilo, mas aí você fica remoendo, e aquilo pode virar uma doença, né? Isso porque vira, nós sentir raiva, nós temos né? essa capacidade, né? Tanto como a gente pode nos causar o mal, e nós podemos causar o bem para nós, né? Com o quê? Com boas palavras, boas ações. Com boas ações,
com harmonia, né? Pensamentos. Pensamentos. Bons, Orai né? e vigiai, né? Esse é o recado que a gente recebe do Evangelho. Orai e vigiai. Porque os pensamentos têm muita força e tudo começa no pensamento, né? A boa ação, a atitude incorreta, tudo vai começar no pensamento. Se você combater o pensamento lá no início, você pedir auxílio para a sua religião, para o seu mentor espiritual que tire aquele pensamento, você está evitando muita coisa lá na frente, porque depois não vai adiantar mais, que já vai ter feito. E depois de quebrar o vaso chinês, vai ter que pagar o vaso chinês. Tá? Nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. E nós vamos falar sobre o Evangelho também, né? Vamos falar sobre como fazer esse Evangelho em casa, que é muito importante. Muito importante. Mas agora nós vamos encerrar para o vídeo não ficar muito longo. E deixa eu mostrar a capa do livro aqui para vocês. Então, nosso estudo é em cima desse Evangelho, tá? Mas nós vamos deixar aí o link do Kardecpedia. Do Kardecpedia, que é muito interessante. É muito um site legal, onde tem todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode pesquisar por tema. Lá você pode pesquisar o tema família, o tema doença, tudo. Qualquer tema que você pensar, pesquisa. Uma hora nós podemos fazer um vídeo ensinando o pessoal a entrar. Né, aqui a gente tem todos os capítulos, né? Dizendo que a orientação dos espíritos, né? Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá você pode procurar por tema. Então é muito mais prático, né? Você digita lá sobre pai e mãe, sobre honrar pai e mãe. Aqui tem amor ao próximo como a si mesmo. Esses são os temas que tem no Evangelho. E você pode pesquisar por tema lá. Amai vossos inimigos. Tem lá também. Você pode procurar. Vamos falar sobre isso também, que é muito polêmico, né? Bastante Aliás, polêmico. todos os temas são polêmicos, né? Porque nós, às vezes, insistimos, né? E na história da Gabriela, né? De nascer assim e morrer assim, mas a gente precisa entender que a evolução se faz necessária, né? Nós precisamos acordar e pensar que nós precisamos ser melhor a cada dia, só que não adianta só falar da boca para fora. A gente realmente tem que colocar isso no dia a dia, na prática, né? Então, nós estamos sendo provados todos os dias. Todos os dias a gente acorda, pede proteção, faz o agradecimento, né, por tudo que nós temos e tudo que nós somos, né, e por todas... E pede sabedoria, né? Por todas as situações nós sabemos que nós vamos passar e nós pedimos sabedoria para lidar com essas situações. É isso que, sabedoria. Assim é o nosso dia. A gente brinca que é o boot da manhã. E nós fazemos também a oração da noite, todos os dias, também em agradecimento pelo nosso dia. E pode ter certeza, começa a fazer oração 1 ou 2 vezes por dia, o quanto for preciso, que você vai perceber a diferença. A hora que vier pensamento ruim, né, mano? É um auxílio. Vem um pensamento ruim, e é de graça. Alguém brigou, alguém fez alguma coisa, você tá no seu trabalho, depende do trabalho que você tá, muitas vezes as pessoas trabalham atendimento ao público, e aqueles atendimentos, sabe, teleatendimento, ou aquele atendimento que a pessoa vai lá para reclamar, tipo na água, na luz, né? Então, ali chegam pessoas muito bravas, né? Então, enquanto a pessoa tá lá, vai fazendo sua oração, independente de religião. Faz oração, reza, faz o que você achar necessário. Mas você fica ali, a pessoa muitas vezes está lá xingando, está reclamando, você está lá fazendo sua oração, olhando para a pessoa. E lembrar que sentir raiva é como você beber o veneno para aquela outra pessoa morrer. Então não faça isso. Sentir raiva é tomar veneno para o outro morrer. Então Só não que vai. Quem está tomando o veneno é você. Exatamente. Né? Então quem está produzindo o veneno no seu organismo é você. Então, beber um copo d'água, fazer uma oração e pedir auxílio para tirar esse pensamento ruim. Se você acha que foi ofendido, não tem problema, todo mundo já foi ofendido mesmo. Ofensa não mata. E o que a gente sempre fala é que é o seguinte, a raiva é da pessoa, muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando. Né? Então, quando a gente entende que o sentimento, o problema, vamos colocar entre aspas, é do outro, fica mais fácil. Porque a gente entende que o problema não é com você. Ele não tá brigando com você porque ele te odeia, não. Ele que é um ser que tá com problema. Entendeu? Então, o que ele falar, o que ele fizer, olha, eu anulo.
Entendeu? A pessoa pode xingar, pode fazer o que for. Isso acontece no nosso dia a dia no trânsito, isso acontece no nosso dia a dia no mercado. A pessoa vem, passa na sua frente, te empurra, vai ser o que. Você fala, opa, vai com Deus, né? Vai com Deus. Vai lá, né? Que Deus então, te abençoe. Ela tá criando problema para ela, né? Problema para mim não tem, porque o problema não é meu, é dela. Oferece uma ajuda nesse momento, para ver se a pessoa tá bem, se ela precisa de ajuda. Às vezes a pessoa precisa, né, de alguém só para escutar ela. É isso aí. Nós temos que deixar de julgar, né? Pronto, então? Foi? Fechou? Fechamos, né? Espero que nossas palavras ajudem vocês de alguma forma. Podem deixar aí as perguntas de alguma pergunta. Está liberado para comentar aqui embaixo, sem dó. Pode usar sem moderação. Na medida do possível a gente vai respondendo. Vamos responder sim. Nós temos várias outras ocupações, né? Mas na medida do possível a gente vai respondendo aí para vocês, tá? Tenham um pouquinho de paciência e esperem nosso próximo vídeo. Né? Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Muito amor para vocês. E sabedoria. Acho que isso não valeu.